Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1155. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Segundo jogo, Vitória e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 4 empates e uma derrota. Terceiro jogo, Vila Nova e Coritiba pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Quarto jogo, Internacional e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Ituano e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo, Mirassol e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Atlético Clube e Volta Redonda pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Clube a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Volta Redonda nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Oitavo jogo, Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Nono jogo, Operário e Paysandu pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Décimo jogo, Liverpool e Chelsea pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool a equipe teve 5 vitórias. Já o Chelsea nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 11º jogo, Ponte Preta e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Ponte Preta a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. 12º jogo, Sport Recife e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. 13º jogo, Juventude e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 14º jogo, Roma e Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Roma a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.